Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Rafael Delares, estamos aqui no nosso curso PCI para a disciplina de Direitos Humanos. E eu gostaria de começar a discorrer com vocês agora a respeito dos direitos humanos em espécie. Então, como é que a gente vai estruturar essa nossa aula? Eu vou dividir primeiro os direitos humanos nas suas três vertentes, por exemplo, os direitos civis e políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais e os direitos relacionados à fraternidade. Aí, dentro dessa divisão, eu vou fazendo outras subdivisões. Por exemplo, dentro dos direitos civis e políticos, eu vou trabalhar o direito à vida. Dentro dos direitos sociais, econômicos e culturais, eu vou trabalhar o direito à educação. E dentro do direito à fraternidade, que é a terceira dimensão, né, eu vou trabalhar o meio ambiente. A gente vai desenvolver exatamente assim a ideia. Tá. Sem prejuízo, o que eu quero trazer para vocês? Essa parte é uma parte muito delicada dos direitos humanos, porque nós temos um conjunto de leis e atos normativos no âmbito do sistema de proteção dos direitos humanos, ok? Alguns atos normativos até específicos, não apenas Declaração Universal, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, temos documentos específicos. Então, sempre que possível, eu vou tentar trazer esses documentos específicos para vocês, algumas observações gerais das Nações Unidas e, principalmente, aquilo que tem sido objeto de pânico das pessoas que prestam concurso na hora da disciplina de Direitos Humanos, que são os casos apreciados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, quando tiver algum caso interessante, que envolva ou não o Brasil, tá? De preferência, sempre tem caído casos que envolvam o Brasil, mas cada vez com maior frequência estão caindo também casos que não envolvem o Brasil, eu vou tentar trazer para vocês. É essa a sistematização dos direitos humanos em espécie que a gente vai adotar aqui nos próximos 5 ou 6 blocos de aulas, ok, pessoal? Para a lousa, então, para a gente trazer uma primeira informação. Bom, quando a gente fala, então o nome desse tópico que a gente começa aqui agora são os direitos humanos em espécie, tá? Os direitos humanos em espécie. Os direitos humanos em espécie, eles têm uma classificação diferente daquela classificação do direito constitucional. No direito constitucional, quando a gente estuda os direitos fundamentais, a gente fala que os direitos podem ser direitos, isso no direito constitucional, tá? Direitos e deveres individuais e coletivos, isso no direito constitucional, tá bom, pessoal? Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, e direitos políticos. Isso é direito constitucional. Quer ver como funciona no âmbito dos direitos humanos? Vou passar um risco aqui. Então, aqui é direito constitucional. E aqui são os direitos humanos. Nos direitos humanos, pessoal, a gente fala em direitos civis e políticos. Rafael, os direitos civis e políticos seriam correspondentes a quais espécies de direitos fundamentais? Bom, os direitos civis e políticos, pessoal, englobam os direitos da nacionalidade, englobam os direitos políticos e englobam os direitos e deveres individuais. Olha que interessante. Se a gente for pensar por uma ordem de correspondência, os direitos civis e políticos, eles já pegam logo de cara em 3 espécies, 2,5 na verdade, 2 espécies e meia de direitos fundamentais, os direitos civis e políticos, tá bom? Bom, uma outra classificação dos direitos humanos, além dos direitos civis e políticos, nós também temos os direitos sociais, econômicos e culturais. Rafael, quais são os direitos fundamentais que correspondem aos direitos sociais, econômicos e culturais? Está aqui, ó. Os direitos sociais. Pois bem, qual a terceira espécie de direitos humanos? Os direitos relacionados à fraternidade. Sobrou o que aqui, Rafael? Os direitos e deveres
coletivos. Os direitos e deveres individuais entram nos direitos civis e políticos, os direitos e deveres coletivos entram nos direitos relacionados à fraternidade. Tá bom, pessoal? Então essa é a ordem de correspondência. A classificação dos direitos humanos é um pouco diferente, mas em termos práticos você vê que é tudo uma relação de conteúdo e continente. Tá bom? Bom, feito isso, de volta para a lousa que eu quero começar a trabalhar os direitos civis e políticos. E dentro dos direitos civis e políticos, começar com o direito à vida. Vamos para a lousa, pessoal? Depois a gente vai fazendo algumas considerações a respeito do direito à vida. Então, dentro dos direitos humanos em espécie, a gente já faz uma subdivisão e vamos começar trabalhando os direitos civis e políticos. Tranquilo. E dentro dos direitos civis e políticos, vamos ver os direitos que estão dentro dos direitos civis e políticos. Eu quero discorrer com vocês sobre o direito à vida. Sobre o direito à vida. Vão aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui, o que eu vou fazer com vocês? O que eu vou fazer? Eu estou lendo, eu vou dar essa aula junto com o meu Manual de Direitos Humanos. Pela primeira vez eu vou usar o meu Manual de Direitos Humanos como suporte, para mim mesmo. Por quê? Porque existem muitas normativas que estão aqui no manual. Aqui no manual eu tento trazer os documentos, eu tento trazer os conceitos e tento trazer casos apreciados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem, pessoal? Então, a hora que eu estiver olhando, eu vou estar olhando diretamente no meu material, que é, por acaso, o meu manual. Ó, tá aqui em cima da mesa, ó. Eu vou usar o meu próprio livro para ajudar a passar esse conteúdo para vocês. Por que você vai fazer isso, Rafael? Porque são muitos dispositivos, e são muitos casos, e são muitos julgados. Então, eu tento sistematizar aqui do manual o que tem aparecido com maior frequência em concursos públicos. Ok, pessoal? Direito à vida. Quando eu falo no direito à vida, eu estou trabalhando essencialmente com o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 1º da Declaração Americana de Direitos Humanos, o artigo 1º da Declaração Americana de Direitos Humanos. Então, vamos pôr na lousa essas informações, pessoal? Direito à vida, artigo 3º da DUDH, artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 1º da DADH. Não é a Convenção Americana, é a Declaração Americana de Direitos Humanos. Eu vou puxar aqui os casos que eu quero trabalhar em seguida com vocês. Olha aí, vem comigo. Olha o que diz o artigo 3º da Declaração Universal. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Simples, sem segredo algum. O artigo 1º da Declaração Americana. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. Pessoal, nós devemos também lembrar que o direito à vida tem um duplo aspecto. Nós devemos também lembrar que o direito à vida tem um duplo aspecto. Rafael, que duplo aspecto do direito à vida é esse? O primeiro aspecto do direito à vida é o direito de nascer e permanecer vivo. Primeiro aspecto. O primeiro aspecto do direito à vida é o direito de nascer e permanecer vivo. Você tem o direito de vir ao mundo. Exatamente por isso os ordenamentos vedam como regra a prática do aborto incondicionado. Você vai admitir o aborto em determinados casos específicos. Por quê? Porque parte do pressuposto que o direito à vida também engloba o direito de nascer. E engloba também o direito de não morrer, notadamente quando a vida é extirpada por um ato arbitrário do Estado. É dizer, a pena de morte é uma exceção. A pena de morte é uma exceção. O ordenamento brasileiro, por exemplo, não permite pena de morte como regra, salvo em caso de guerra declarada pelo presidente da República. Tá bom? Por quê? Porque pena de morte entra no primeiro aspecto do direito à vida, que é o direito de nascer e permanecer vivo. Esse é o primeiro aspecto. Nós não podemos esquecer que há também um segundo aspecto, que é o direito de viver com dignidade. Tá? Então não basta vir ao mundo e permanecer no mundo. Entre essa etapa, esse lapso temporal que se dá entre o seu nascimento e a sua morte, você tem que viver com dignidade. Ok, pessoal? Então, duplo aspecto do direito à vida. O examinador adora perguntar isso na hora do seu concurso. Ademais, pessoal, eu tenho que mencionar alguns casos para vocês, alguns casos que a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou. Já está na lousa, então o que eu quero fazer com vocês? Eu quero ir anotando o nome desses casos, porque você que não está acostumado a prestar prova de direitos humanos, você que já está craque, você já sabe o jeito que vai aparecer. Eu vou falar exatamente do jeito que vai aparecer. Mas você que ainda não está craque na matéria, o que você tem que fazer? Como é que você tem que guardar essa ideia? Você lembra do nome do caso e lembra do que o caso tratou. Tá? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, geralmente você fala assim, caso João da Silva versus Brasil, por exemplo.
Você está entendendo? O caso trata do nome do envolvido versus o país que está envolvido na suposta violação de direitos humanos. Aí, todo caso tem uma ementa do que trata o caso. É isso aí que vai cair no seu concurso. É isso que o examinador tem perguntado. Ele troca casos e as suas ementas. Ele fala que o caso de um é ementa de outro e que a ementa de um é caso de outro, por exemplo. Ele fica trocando. Entenderam? Então, nós vamos colocar o nome dos casos e eu vou falar a ementa para vocês. É dessa maneira que vai aparecer na sua prova. Ok, pessoal? Bora para a lousa. Bora para a lousa. Primeiro caso, envolvendo direito à vida, é claro, tá bom, pessoal? Nós estamos dentro do direito à vida, tá? Primeiro caso, você vai colocar aí. Ah, Rafael, só mais uma coisa, pode continuar comigo na lousa. Só mais uma coisa. São só esses casos? A Corte Interamericana de Direitos Humanos apreciou apenas esses casos envolvendo o direito à vida? É óbvio que não, pessoal, são inúmeros casos, inúmeros casos. A gente traz alguns por amostragens, considerando coisas que já caíram em concurso público do Brasil afora, tá? Coisas que já caíram, a gente faz, obviamente, algumas apostas, coisas que podem vir a cair, tá? Para tentar compreender um padrão do examinador, mesmo porque existem casos que são tão paradigmáticos que costumam aparecer sempre e casos que não são tão paradigmáticos que costumam aparecer escassamente. Nós vamos falar casos práticos, casos escassos e vamos fazer algumas apostas de casos que ainda não apareceram, ok? Então, dentro do direito à vida, o primeiro caso que eu trago para vocês é o caso Gutierrez, caso Gutierrez e família versus Argentina. Caso Gutierrez e família versus Argentina. Do que tratou? Agora você vai complementar no seu próprio material. Fica comigo na lousa, tá bom? Vamos dar essa aula essencialmente na lousa aí. Você só vai complementando no seu material. Do que tratou o caso Gutierrez e família versus Argentina? Em novembro de 2013, condenou-se o Estado argentino pela morte de Jorge Gutierrez, que foi membro da Polícia de Buenos Aires, assassinado quando investigava crimes de comércio paralelo, tá? Então, o indivíduo foi assassinado por investigar crimes de comércio paralelo. Ele era membro da polícia argentina, membro da polícia de Buenos Aires, tá bom? Então, eu vou repetir a ementa do caso para vocês. No caso Gutierrez e família versus Argentina, em novembro de 2013, condenou-se o Estado argentino pela morte de Jorge Gutierrez, que foi membro da polícia de Buenos Aires, na Argentina, assassinado quando investigava crimes de comércio paralelo. Tá bom, pessoal? Inclusive, depois se descobriu que a Administração Nacional de Aduanas teria colaborado para ocultar a apuração do crime. Tá? O próprio Estado dificultou a apuração do crime. Tá bom? Esse é um primeiro caso que eu gostaria de trazer para vocês. Um outro caso, envolvendo direito à vida. Caso Vale Jaramillo e outros versus Colômbia. Vale Jaramillo e outros versus Colômbia. Julgado em novembro de 2008, você vai colocar aí na ementa. Houve condenação do Estado pela execução do defensor de direitos humanos, Vale Jaramillo, bem como pela ameaça de seus familiares presentes no momento do assassinato. Caso julgado em 2008, houve a condenação do Estado pela execução extrajudicial do defensor de direitos humanos, Vale Jaramillo, uma pessoa, bem como pela ameaça de seus familiares parentes no momento do assassinato. Temos, inclusive, pessoal, já fica uma dica para vocês, vários casos de condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos por assassinato de pessoas, portanto, violação do direito à vida, pessoas que eram defensores dos direitos humanos, que atuavam na defesa dos direitos humanos, ok? Um caso famoso aqui, ó, que pode aparecer na sua prova, que já apareceu várias vezes. Caso, também envolvendo direito à vida, caso Nogueira de Carvalho e outro, caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil, pessoal. Olha aí. Por que cai? Porque costuma aparecer. Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil. Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil. Você vai colocar assim, ó, julgado em 2006,
versa sobre a execução de Gilson Nogueira de Carvalho, advogado de direitos humanos que atuava num caso contra um grupo de extermínio formado por policiais e outros funcionários públicos conhecidos como Meninos de Ouro. Esse cidadão, o Gilson Nogueira de Carvalho, ele era um advogado de direitos humanos, ok? Advogado de direitos humanos que atuava num caso contra um grupo de extermínio formado por policiais civis e outros funcionários públicos conhecidos como Meninos de Ouro. Esse caso não foi solucionado devidamente pela polícia e pelo Poder Judiciário brasileiro, tá bom? Rafael, mais caso? Vamos colocar só mais um, tá bom, pessoal? Só mais um que costuma aparecer bastante também, que é o caso Barrios Altos versus Peru. Caso Barrios Altos versus Peru. Um caso muito importante, já apareceu algumas vezes em concursos públicos. Notadamente no que diz respeito a leis de autoanistia, tá bom, pessoal? Olha o que diz o caso Barrios Altos versus Peru. Em 2001, se condenou o Estado peruano pela execução de 15 pessoas no contexto do regime ditatorial. Caso Barrios Altos versus Peru. Em 2001, se condenou o Estado peruano pela execução coletiva de 15 pessoas no contexto do regime ditatorial. Ok, pessoal? Bom, então vem aqui comigo. Essa é uma primeira análise que eu tenho a trazer para vocês. Contexto do direito à vida. Então a gente viu o duplo aspecto do direito à vida, viu a consagração e normativa de direitos humanos e vimos também alguns casos. Tá? É dessa maneira que costumam ser perguntados os direitos humanos em espécie. Ok, pessoal? Bom, voltando para a lousa. Então, vimos o artigo 3º da DUDH, o artigo 1º da Declaração Americana, vimos o duplo aspecto, que não está aqui na lousa, mas só vou colocar para ter um referencial bom de tela, duplo aspecto do direito à vida, que eu já expliquei. E falei a respeito de alguns casos apreciados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que eu quero falar para vocês agora é pena de morte. Reparem que nós temos uma normativa internacional que é mais abrangente que a outra. Já vou adiantando para vocês. Pena de morte. Pena de morte. Ainda dentro do direito à vida, tá bom? E quando eu menciono a pena de morte, eu estou falando do artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e estou falando do artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vem aqui comigo. Rafael, como assim Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Pessoal, existem 3 documentos internacionais de direitos humanos que são a base para você compreender os direitos humanos. Eu até recomendo vivamente a leitura desses 3 documentos. O primeiro documento é a Declaração Universal. É a base, sistema global, estrutura, etc. Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Nós temos também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que vai tutelar o quê? Os direitos civis e políticos. Então, se a gente está vendo direitos civis e políticos aqui, esse Pacto Internacional contempla a normativa necessária aos direitos civis e políticos. Bom, se nós temos um Pacto de Direitos Civis e Políticos, significa que nós também temos um Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais? Sim, pessoal. Nós temos 2 pactos separados. Um apenas para tratar de direitos civis e políticos e outro apenas para tratar de direitos sociais, econômicos e culturais. Afinal, nós temos um pacto de fraternidade, por exemplo, se nós temos um de direito... Você falou para mim que são 3 espécies de direitos humanos, direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais, direitos relacionados à fraternidade, nós teríamos um pacto para cada espécie de direitos? Não necessariamente, tá bom, pessoal? Nós temos sim algumas normativas relacionadas aos direitos de fraternidade, mas não temos um pacto exclusivamente voltado aos direitos de fraternidade. Tá bom, pessoal? Então, conforme eu coloquei aqui na lousa, ainda dentro do direito à vida, um desdobramento, pena de morte, o artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, mais o artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos. E aqui eu quero ler para vocês, pessoal. Quero ler a normativa para você vai ver que a Convenção Americana é mais protetiva que o Pacto. Você pode jogar isso no seu material. O examinador adora perguntar isso. Você vai falar o seguinte, ó, a Convenção Americana é mais protetiva do que o Pacto. Tá? Então, esse dispositivo aqui, ó, ele é mais protetivo do que esse. Tá bom, pessoal? Os dois se aplicam, mas um é mais protetivo que o outro. Um é mais, traz mais restrições à pena de morte do que o outro.
como regra, não se veda a pena de morte, mas se leva a um processo gradativo de abolição da pena de morte. Por exemplo, quem já acabou com a pena de morte não pode vir e reinstituir a pena de morte. Apenas uma essência, uma essência da coisa. Para você ter uma ideia, olha só. Artigo 6º do Pacto Internacional, tá bom? Primeiro dispositivo que está aí na lousa. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Atenção, ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua vida. Então, como regra, você não pode ser privado da sua vida. A regra é viver e permanecer vivo, tá bom? Agora, olha o que diz o artigo 6º, item 2 do pacto, tá bom? Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido. Então, vem aqui comigo. Na lousa, pessoal. Vem aqui comigo. Então, só pode ter pena de morte em relação a crimes mais graves. Bom, como regra, então, só pode ter pena de morte em relação a crimes mais graves, né? Então, já vou trazer essa informação. O que são crimes mais graves? Pessoal, o examinador gosta de perguntar, sabe o quê? Uma dita observação geral. Anotem aí. O que são crimes mais graves? Olha o que diz a observação geral número 6 do Comitê de Direitos Humanos. O pacto não está falando que só pode ter pena de morte onde ela ainda não foi abolida. Nos casos de crimes mais graves? Beleza, bom, então o conceito de crimes mais graves é um conceito jurídico indeterminado. Qualquer Estado pode definir o que se entende por crimes mais graves. Aí a observação geral número 6 do Comitê de Direitos Humanos fala negativo. Na opinião do Comitê de Direitos Humanos, na observação geral número 6, a expressão delitos mais graves, anote aí, deve interpretar-se de forma restritiva, no sentido de que a pena de morte deve ser uma medida extremamente excepcional. Vou repetir, na opinião do Comitê de Direitos Humanos, na observação geral número 6, a respeito do que venha a ser crimes mais graves, que trata-se o Pacto de Direito Internacional Civis e Políticos, a expressão delitos mais graves deve se interpretar de forma restritiva, no sentido de que a pena de morte deve ser uma medida extremamente excepcional. Tá bom, pessoal? Isso aqui costuma aparecer em concursos públicos. Vamos continuar lendo os dispositivos? Olha o tanto de coisa que a gente está trazendo aqui para vocês, hein? Olha o tanto de informação. Então, beleza, vamos continuar da leitura do pacto. Vamos voltar aqui agora que nem a gente estava lendo. Já expliquei para vocês o que é crime mais graves. Agora eu vou explicar por que a Convenção Americana é mais protetiva do que o pacto. No artigo 6º, item 1, vai falar do direito à vida, como regra. No artigo 2º vai falar que somente em crimes mais graves, que a gente já leu. Olha o artigo 6º, item 4 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Qualquer condenado à pena de morte terá direito de pedir indulto ou comutação de pena. A anistia, o indulto e a comutação poderão ser concedidos em todos os casos. O examinador gosta de perguntar assim, ó, a anistia, o indulto ou a comutação só poderão ser concedidos em alguns casos. Não, pessoal, por efeito de expressa previsão em normativa de direitos humanos, a anistia, o indulto e a comutação de pena só poderão ser concedidos, poderão ser concedidos não somente em alguns, mas em todos os casos, ok? O que mais que o pacto fala a respeito da pena de morte? Temos 2 dados ainda para você selecionar aí. O artigo 6º, item 5, vai dizer o seguinte, ó, a pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por menores de 18 anos. Então, menos de 18 anos não pode trazer pena de morte. Nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Então, menos de 18 anos não pode ter pena de morte. Mulher em estado de gravidez também não pode ter pena de morte. Pelo menos a pena de morte aplicada durante o estado de gravidez. É simples, porque se você mata a mulher, você mata o que ela traz dentro dela, que não cometeu absolutamente nada. E nós adotamos o princípio da pessoalidade das penas, da individualização das penas. Você não pode punir o feto por algo que a mulher tenha cometido, matando ela e o feto por consequência. Tá bom? Agora, olha como o artigo 4º da Convenção Americana é mais amplo. O artigo 4º vai dizer, item 1, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Segue a mesma ideia. A regra é não privar da vida arbitrariamente. Tá bom? Aí, olha o que diz o item 2. Nos países que não houver abolido a pena de morte, essa poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Tranquilo, o mesmo conceito da observação geral de delitos mais graves se aplica aqui.
ok? Em cumprimento de sentença final de tribunal competente em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Ou seja, onde você não tem mais pena de morte, onde você não tem originalmente pena de morte, você não pode vir a instituir a pena de morte. Quem tem, mantém e deve ir extinguindo gradativamente. Quem não tem, não pode instituir. Ou quem retirou, não pode reinstituir. Tudo bem, pessoal? Em nenhum caso, olha por que a Convenção Americana é mais ampla. Ela traz casos, ela contempla casos que não são contemplados pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Olha o que diz o artigo 4º, item 4 da Convenção Americana. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos. Nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. Então, aqui é um aspecto que mostra por que a Convenção Americana de Direitos Humanos é mais protetiva que que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tá bom? O que mais? Olha que interessante como a Convenção é mais ampla. Olha o artigo 4º, item 5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos. Mesma ideia do pacto, certo? Ou maior de 70, algo que o pacto não traz. Então, mostra que a Convenção é mais ampla. Nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez, mesma coisa que a gente já viu. Então veja, portanto, que a Convenção amplia proibições do Pacto Internacional. A Convenção trata, por exemplo, da proibição da pena de morte a delitos políticos. Trata da proibição da pena de morte a maiores de 70 anos. A Convenção Americana. Aí, por fim, o artigo 436 só vai reproduzir aquilo que a gente já viu também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Toda pessoa condenada à morte tem direito de solicitar anistia, indulto ou comutação de pena, os quais podem ser concedidos em absolutamente todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Ok, pessoal? Tranquilo? E para a gente fechar essa nossa parte a respeito de direito à vida, eu quero que vocês coloquem apenas questões relativas a genocídio. Comigo na lousa. Genocídio. Ainda dentro do direito à vida, tá bom? O genocídio. Genocídio. Quando eu falo do genocídio, eu estou falando do artigo 6º, item 3. Artigo 6º, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Olha o que diz o dispositivo. Vem comigo aqui. Quando a privação da vida constituir um crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado parte do presente pacto a eximir-se de modo algum do cumprimento de quaisquer obrigações que tenham assumido em virtude das disposições, atenção, da Convenção sobre a Prevenção e a Punição ao Crime de Genocídio. Para a lousa, pessoal. Olha esse documento. Então, nós temos uma normativa específica contra o genocídio. Estou falando da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do crime de genocídio. Tá bom? Convenção sobre a Prevenção e a Punição do crime de genocídio. Documento que foi assinado em 1948. O Brasil ratificou em 1951. Tá bom, pessoal? Só para você ver o que é genocídio, está no artigo 2º da Convenção. Olha o que diz o artigo 2º. Vem aqui comigo. Vou ler aqui no livro. Ó. Considera-se genocídio nos termos do artigo 2º da Convenção. Essa convenção que está aí na lousa. Ó. O assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasione a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, transferência forçada de menores do grupo para outro. Tá bom, pessoal? Então, isso é o que se considera genocídio no âmbito ainda do direito à vida. Ok, pessoal? Estamos com o tempo encerrado aqui. Temos que voltar daqui a pouco, no próximo bloco, ainda tratando de direitos civis e políticos. Obrigado pela sua atenção até agora. A gente se vê já. Valeu!